Eu estou aguardando um novo desembarque. Preciso de você, do Barbosa. Nós temos que recolher uma papelada aí. Como assim, senhor? Os tempos mudaram. O que houve, senhor? São tempos de paz. É o tempo da anistia, né? Logo depois dos presos políticos. E aí, então, eles têm que recolher papeladas que têm provas contra eles. Daí está ali o Tony Ramos, né? Como o personagem principal do filme. O alvará de soltura. Você está livre. O presidente faz aniversário e vocês aqui ganham presente. Vai. Italiano. Segura aí. Antônio, vamos daquele estado. Clausewitz. Sim. Sim, senhor. Agricultor. Pode deixar que eu cuide disso. Você me acompanha. Pode. Que dia hoje? 18 de abril de 1945. O senhor fala bem o português, então? Claro, um funcionário do consulado de seu país, em Manchester, me emprestou alguns livros. E o que é que o senhor veio fazer aqui? Aqui, no Brasil. Trabalhar. O seu passaporte diz que o senhor é agricultor. E o seu país precisa de braços para a lavoura. Meu país precisa de muita coisa. Posso ver suas mãos? A palma da mão, por favor. O senhor nunca pegou numa enxada na vida? Uma confusão dos homens. Os translinguinhos, por favor. Você é comunista? Nazista, é? Não, eu sou da Polônia. O senhor tem 10 minutos para me fazer chorar. Justiça ou razão pode recusar aos homens privilégio tão suave, exceção tão única, que Deus deu a um cristal, a um peixe, a uma fera, a uma ave. E aí aparece, né, a lágrima do Tony Ramos, porque ele realmente conseguiu fazer ele chorar, apenas com um poema, em tempos de paz. É muito lindo de ver, porque é tudo cheio de nuances, de olhares, de gestos, sabe? E mais o diálogo, porque não tem mais assim, não tem assim, quase não tem nada fora daquela sala. É todo o drama do torturador ali, querendo esconder o seu passado, mas sabe que não vai poder fazer isso, porque o passado está dentro dele primeiro. É o santo torturador. Sim, que considera meu país, precisa de muita coisa, precisa se livrar dos comunistas, que ele nem sabe muito bem o que é. Mas ele vai repetindo como se fosse apenas uma espécie de megafone sem alma, né? É bem isso que tu falou, uma capacidade de equilibrar internamente o mal e o bem. Quer dizer, quando eu estou trabalhando, funciona o mal. Eu sou sádico, agressivo e tenho um objetivo, que é o meu país salvá-lo de uma coisa horrível como o comunismo ou o nazismo. Aí, quando vou para casa, eu sou um homem de bem, cuido da minha família, meus filhos, e não há nenhuma correspondência entre um lado e outro. Uma dissociação quase perfeita, que é ininteligível para a maioria das pessoas. Mas quando eu começo a trabalhar a mim mesmo e perceber em detalhe as coisas que me habitam e afundo nelas, no sentido de uma autoconsciência, eu começo a ver que eu tenho estruturas parecidas, mas que, de certa forma, eu as mantenho equilibradas. Quer dizer, a minha loucura pessoal está controlada.
Eu não sou violento o suficiente para criar problemas maiores na microsociedade que eu vivo. Mas sou capaz de criar problemas sérios como esse que aparece no filme na micro-sociedade de uma relação íntima. E eu posso ser assim com meus filhos, com a minha mulher e com o entorno restrito. Mas eu não passo desse limite. Isso é que fica muito difícil de verificar onde está esta loucura, a não ser que o outro ou os outros denunciem porque passa limites, né? Mas senão as famílias se desenvolvem com um nível de agressividade interno enorme, mas vão indo e o tempo passa. De uma certa maneira a gente lembra daquela ideia, né? Me dê motivo, e aí tu pode tudo. Só tem que ter motivo. Tudo. E se eu sou um cara controlado, e no caso do filme, ele tem o controle maior do poder, porque ele é um funcionário eficiente da sociedade que ele defende. Uhum. Então, quem vai dizer que ele está errado? É um problema interno, pessoal, que é o torturador protegido por uma sociedade ou um grupo que o faz agir assim, né? Esses grupos mais poderosos, por exemplo, narcotráfico ou coisa assim, as leis são de morte, né? Mas o matador simplesmente está protegido por uma estrutura ético-moral que ele não tem culpa nenhuma do que ele fez, né? Por isso que aquela estranheza muito grande da Hannah Arendt, né, que é aquela filósofa judia, de isentar o Eichmann de culpa. Os judeus não gostaram nem um pouco, os mais radicais. Mas ela colocou o Eichmann como alguém que obedece uma ordem e que, se ele não obedecer essa ordem, ele está em risco. Então, a minha capacidade ético-moral, quando chega perto assim, olha, se tu não obedecer, tu morre, aí eu frouxo, né? Uhum. Aí eu faço, mas eu me isento da culpa porque eu estou sendo comandado por uma força muito maior, que se ela diz que eu tenho que fazer, eu sou apenas um executor. Isso é fascinante, não é? Essa força que passa por todos nós, que nos habita e que a gente não sabe em que momento ela vai escancarar as portas, né? Não, porque tu vê, se eu olho nesse nível, vamos dizer, as visões que eu tenho das possibilidades ligadas ao poder, eu entendo muito melhor que são dramas tão poderosos que, de certa forma, eu posso entendê-los. E ao entendê-los fora, o que me resta seria uma visão de mim mesmo. Quer dizer, eu trazer isso para mim para um crescimento pessoal. Porque o meu poder, vamos dizer assim, de mudança nesse nível mais global, ou de visão do mundo como ele vai, é mais uma capacidade de perceber que o mundo caminha assim, e aí a minha visão voltar para mim, aí sim eu tenho poder de observar em mim aquilo que eu hipoteticamente só vejo nos outros que estão longe. Essa seria a grande possibilidade de autopercepção e crescimento pessoal. Porque se eu organizo essas forças em mim, eu crio uma auto-organização pessoal capaz de lidar cada vez melhor com o ambiente que me cerca. Senão eu fico sempre muito assustado com o mundo e parece assim que eu estou num mundo estranho onde não é possível isso acontecer lá fora. Então a única maneira de eu entender isso seria voltar para mim mesmo e ver em que nível isso também acontece em mim, né? Isso aqui é difícil, né? Não é credo, essa é a parte mais difícil. Até ontem eu estava trabalhando, mas deu um intervalo e eu ouvi um pouquinho da Horizontes. Sim. E aí eu acho que foi o Ricardo, não sei se é o Ricardo, e casualmente eu abri e ele disse assim, sabe que eu gostei muito de uma coisa, estavam falando várias pessoas, ele disse, eu gostei muito de uma coisa que o Dr. Maia falou, que é quando a gente está perdido assim numa floresta ou num lugar estranho,
a gente cria uma posição drone que vai levantando e nos fazendo ver aonde realmente estamos em relação ao ambiente externo. Sim, aliás, o Horizonte está acontecendo todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 15 horas. Eu não participo. Participa a Leia Leite e a Marilene Pohlmann, porque como ambas são aposentadas e elas participam comigo no financiamento coletivo, na montagem do espaço da Manaus, então eu pedi para as duas assumirem esse horário para fazer programas e entrevistar pessoas, junto com a Sheila Sampaio, junto com a Adriana Petter, com a Vera Lúcia, junto com a Lúcia dos Santos. Quer dizer, porque a gente precisa de mais gente falando e oportunizar essas mentes terem um espaço para se esclarecer, para se expandir, para passar adiante. Porque às vezes fica uma pessoa como se fosse ela eu sei tudo, sabe? Eu quero muita gente que saiba. Eu quero muita gente que saiba tudo. Como eu queria, 48 horas, 72 horas de pessoas que sabem tudo, que podem conversar sobre a vida mas assim, buscando especialistas, entende? Pessoas especialistas. Entre eles ali, aí eu ouvi essa colocação, agora que nós estamos falando, me lembrei. Mas cada um colocava das suas maneiras as visões pessoais. Sim, e aqui tu enriquece o conteúdo, porque a gente se esgota, né? A pessoa, eu, por exemplo, eu apresentadora, eu me esgoto, tem horas que eu realmente, então colocar outras visões, outros pensamentos, outras lógicas, isso é uma coisa que eu considero fascinante, assim, ao máximo, porque a gente tem dificuldade. As mesas redondas, né, que todo mundo coloca opiniões, daqui a pouco começam a discutir uma situação determinada, e cada um tem um tempo para falar sobre aquilo. Né? E impressionante que daí essa sua imagem que o senhor criou, quer dizer, você criar um drone de observação da própria situação, e daí então tu começar a fazer determinadas escolhas, isso é fascinante também, porque tu está olhando de fora. Tu não está olhando por dentro, não é uma coisa orgânica, interna. É realmente aquilo que está aparecendo como uma imagem, né, como um desenho. E esse drone, vamos dizer assim, isso é uma figuração, mas que, vamos dizer assim, para que eu me dê conta, então, da capacidade drônica perfeita dentro de mim, é um exame, assim, de interações sociais, ou micro-interações sociais, e reações afetivas que eu tenho em determinadas situações, geralmente íntimas com alguém. Então, hipoteticamente, eu estou me lembrando de um paciente assim que era considerado louco pela família, que estava sempre fugindo dentro de casa, se escondendo e tendo grandes dificuldades, até que se começou a examinar com ele essas interações pessoais dele com o pai e a mãe, já que era uma pessoa inteligente, e à medida que ele percebia que as identificações com o pai e a mãe eram não saudáveis para ele, e que ele podia, ao identificá-las, aí então a capacidade drone é assim, examinar em detalhe bem minúsculo os efeitos de uma interação com a mãe, por exemplo, em determinados momentos, como é que ela funcionava e como é que ele reagia. E ao fazer essas percepções assim, micro de funcionamentos interativos, daqui a pouco eu saltar uma terceira posição onde eu vejo a mãe, me vejo eu, e a reação que eu tenho com a mãe sempre a mesma, dentro de uma visão terceira. Neste momento, tu teria uma capacidade de te reorientar dentro da microvisão daquele relacionamento. Só que isso tem que ter um esquema assim repetitivo, até que eu ganho a posição drone, e aí eu começo uma modificação daquele tipo de relação. Senão ela se repete sempre do mesmo jeito, numa visão ponto cego. Quer dizer, eu não tenho a terceira dimensão, que é estar ali, longe dali. Paradoxo. Totalmente.
Até... Mas esta posição é que é difícil de alcançar.